Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. O tema dessa nossa aula é cronograma e protótipo. Cronos quer dizer tempo e grama quer dizer algo desenhado ou escrito. Então o cronograma é uma ferramenta de gestão para que você possa ter controle sobre as atividades que irá efetuar em um projeto. O cronograma ele pode ser feito diariamente, mensalmente, semanalmente, trimestral, bimestral, anual. O que nos interessa é o cronograma mensal. O que precisa ter nessa planilha onde eu vou analisar as atividades e fazer com que os prazos que correspondem a elas sejam atendidos. Então, primeiramente, eu vou ter uma coluna onde eu vou expressar as ações e as atividades que vão compor o meu projeto. Como estamos falando de um projeto de TCC, vamos dar um exemplo de um cronograma de projetos voltados para monografias ou trabalhos de conclusão de curso. Então eu vou ter a coluna, onde eu vou especificar a atividade, por exemplo, escolha e formação das equipes. Quanto tempo eu vou utilizar para fazer essa escolha e a formação dos trios e equipes? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu vou assinalar, o cronograma pode ser assinalado por meio de X. Eu também posso utilizar um cronograma onde eu preencha os meses com uma determinada cor. Então eu vou, a partir disso, montar essa minha planilha e fazer o planejamento para que eu não me perca. Então é uma forma de você se organizar, de você se controlar. Nesse mesmo exemplo de cronograma, após a elaboração e formação das equipes, nós podemos ir para a escolha do tema. Então lá nós vamos especificar quantos meses nós utilizamos para fazer a escolha do tema. Após isso, elaboração da justificativa e assim sucessivamente. Lembre-se que o cronograma ele é utilizado durante todo o período em que você estará efetuando o projeto. Um projeto de TCC vai levar em consideração o que a instituição onde você está fazendo determinado curso tem como critério. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar 2 módulos. No módulo 2, nós vamos fazer o projeto, então são 6 meses, e no módulo 3 nós vamos desenvolver o projeto, mais 6 meses. Ou seja, o meu cronograma precisa contemplar 1 ano. Dentro desse 1 ano eu vou colocar então todas as atividades, desde a escolha e formação de uma equipe até a entrega final desse trabalho, contemplando esses 12 meses. Então suponhamos que você começou em fevereiro e vai terminar em dezembro. Você tem que contemplar durante esses 12 meses praticamente, né? Esse 1 ano onde você vai fazer o projeto, tudo que você fez, tudo que você teve como atividade, como ação. Levantamento bibliográfico, formatação do trabalho, tudo isso deve ser colocado no cronograma. Ele é uma parte visual, é uma forma de você contar uma historinha para aquela pessoa que estiver lendo o seu trabalho, tiver acesso ao seu trabalho, ela vai verificar quanto tempo você levou para fazer cada atividade. E é importante também, como eu já disse, para você se organizar. Assim você não se perde. Você sabe, por exemplo, você propôs que a fundamentação teórica você vai fazer em 7, 8 meses. Então, você vai tentar trabalhar com esse tempo. Professor, eu posso fazer uma mudança no cronograma? O cronograma ele pode ser alterado. Você pode supor que você, por exemplo, faria uma entrevista e que essa entrevista demandaria 3, 4 meses, só que quando você for fazer, você teve um tempo menor. Você vai lá no cronograma e mexe nesse período, nesse prazo que você tinha colocado. Altere esse prazo, não tem problema. O que você não pode fazer é ultrapassar 1 ano de projeto. Então as alterações dentro de 1 ano, elas podem ocorrer. Então você pode fazer a sua escolha, fazer um cronograma diário, fazer um cronograma semanal, fazer um cronograma mensal, trimestral, anual, conforme eu já disse. Porém, acredito que nesse momento nós vamos ter como foco, e é preciso que vocês tenham em mente, que é mais fácil para nós utilizarmos o cronograma mensal. Então escolham aquele que mais se adequa ao trabalho de vocês. Se vocês querem assinalar esse cronograma, se vocês querem preencher com determinada cor, e já comecem a montar esse cronograma
pensando nas atividades que já foram efetuadas, nas atividades que ainda serão, e nesse período que eu falei, 1 ano. Após a elaboração do cronograma, nós vamos pensar no protótipo. O que é isso? Protótipo é algo novo, é um modelo, algo que foi criado pela primeira vez. É uma forma de você fazer com que a ideia inovadora que norteia o seu trabalho possa ser palpável, possa ser visualizada. As pessoas gostam de ver as coisas, de tocar nas coisas. Então o protótipo ele surge com esse fim. Quando você vai falar com um cliente ou um possível investidor, não adianta você simplesmente mencionar o que vai ser sua ideia. Esse investidor, o possível cliente, vai querer saber como funciona, qual é o layout, o design dessa ideia. Então vamos ao exemplo. Suponhamos que você vai fazer um aplicativo. Quando você fala sobre o aplicativo, aquele cliente, aquele futuro investidor, ele vai imaginar mil coisas. Então você tem que mostrar a ele, mesmo que seja numa tela de um PowerPoint, como que vai ser o layout desse aplicativo, em que telas ele vai ter que entrar para poder acessar determinadas informações. Então isso é muito importante, isso é um protótipo simples, mas que vai fazer com que o seu cliente ou o futuro investidor possa visualizar esse aplicativo. O mesmo vale para, se eu estiver fazendo uma apostila, eu preciso montar, mesmo que seja no Word, utilizando formas, eu preciso montar alguma coisa que ele possa visualizar. Veja que quando a gente vai em feiras de negócios, geralmente aquelas ideias elas são projetadas, então leva-se um computador e se projeta então um determinado relatório, um determinado software, uma imagem 3D. Então o protótipo ele pode ser feito de maneira simples, desde um isopor, um papelão, madeira, papel machê, cartolina, até protótipos efetuados em 3D, protótipos efetuados em Lego. É uma infinidade de possibilidades. Se você faz, por exemplo, um protótipo de papelão, você pode filmar esse protótipo. Não necessariamente você tem que levar ele ao cliente, você pode filmar ou tirar fotos e depois fazer uma apresentação no seu computador para apresentar isso ao cliente, mostrando cada detalhe, simulando cada detalhe. Então o protótipo ele vem para isso, para simular, seja uma planilha que eu quero criar e que seja nova e que eu possa mostrar cada detalhe dela para o meu cliente ou futuro investidor, seja, como eu já falei, uma apostila, um aplicativo, um site. Tudo isso precisa ser visualizado. É algo que a gente fala que é palpável. Se eu não posso tocar, pelo menos eu preciso ver. Então o protótipo vem ajudar a fazer com que a sua ideia inovadora ela possa parecer mais interessante para o cliente ou possível investidor. Então, após elaborar o seu protótipo, você vai conseguir fazer com que aquele cliente ou possível investidor, por meio desse protótipo, tenha uma ideia muito mais ampliada do que vai ser essa sua ideia, esse seu algo inovador. Então ele é super importante. A grande maioria dessas feiras, de congressos, de eventos levam os protótipos, né? Sejam eles nesses materiais que eu já falei para vocês, sejam eles projetados em computadores, mas é importante dar visibilidade à ideia que vocês querem criar, certo? Então, nesse momento nós vamos montar o cronograma e fazer o protótipo. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem novas dicas e orientações nos próximos vídeos. Beijos!